É impressão minha ou a Marvel perdeu totalmente a mão com o Quarteto Fantástico e entregaram o filme inteiro antes mesmo da estreia oficial. Tem cachorro chorando na internet, criança latindo, porque aparentemente foi através do próprio trailer que a Marvel pode ter entregado coisa demais do filme sem ninguém pedir. Vamos falar sobre esse possível problema e se é mesmo tão grave, com base no que a gente já sabe com certeza. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte: premieres, tapetes vermelhos, azuis, porque a cor do Quarteto Fantástico estão rolando ao redor do mundo e várias pessoas já tiveram a oportunidade de ver o filme em primeira mão. Foi na Alemanha, em Londres também, se eu não me engano, enfim. Superman estreou há apenas uma semana nos cinemas e não à toa a Marvel começou a pegar pesado na divulgação do Quarteto Fantástico. Foi nessa brincadeirinha que lançaram um novo trailer, que revela uma das principais motivações, principais reviravoltas do filme. O trailer simplesmente mostra, olha aqui, o quarteto indo de encontro ao Galactus. Tem essa cena aqui onde eles dão de cara com a surfista prateada e tá o Johnny Storm jogando uma ideia, jogando um lero em cima da surfista. Dá pra ver aqui toda uma construção. A gente não tinha visto isso em trailers anteriores, tá? Não com tanto contexto assim. E eis que todos, ó, estão os quatro aqui, dos quatro fantásticos, mais a surfista, de frente pro Galactus. Muito boa essa perspectiva aqui, porque a gente tem uma noção do tamanho do bicho, né? Ó, a cara da galera, surpresa, olha o diabo, o tamanho desse lamparão. E olha aqui mais de perto, uma parada meio gasta, né? Como se o Galactus fosse quase uma ruína ambulante. E aí mais um detalhe do planeta dele. E o Reed Richards aí, eles já de volta à Terra, contam o que rolou por lá. O trailer anda mostrando mais algumas ceninhas que fazem mais sentido quando a gente assiste esse clipe aqui. Sim, a Marvel liberou um trecho mais longo dessa cena em que o quarteto faz um pronunciamento logo depois de retornar à Terra. Então eles foram lá, se encontraram com o Galactus, com a surfista e quando chegaram, contaram o seguinte. O pessoal aqui pergunta se eles já conseguiram derrotar o Galactus. Só reforçando aqui, tá, galera? Eu não tô dando play na cena completa, porque senão a Marvel vem, pá, né? Vai derrubar o vídeo. Então vamos na análise, na descrição da cena aqui, ok? A Sue Storm, como a gente pode ver, tá segurando o Franklin Richards e tá sem o uniforme, a roupa de astronauta. E a gente já sabe o motivo disso. Por ceninhas de outros trailers e também pelos 30 minutos que foram mostrados de Quarteto Fantástico pela Marvel em um evento, e eu também tive a oportunidade de assistir, mas como é uma informação que já está aí na internet, não tem problema falar. O Quarteto Fantástico vai lá encontrar com o Galactus para tentar falar com ele, e na volta dessa missão rola um caos, eles são perseguidos e a Sue Storm acaba dando à luz ao bebê, o Franklin Richards, nesse caminho de volta. Por isso que ela tá aqui com o bebê no colo, sem uniforme, porque, enfim, ela tá nos instantes pós-parto. Continuando a cena, o pessoal pergunta se derrotaram Galactus e eles respondem: não derrotamos. Não ainda. Daí temos mais aquelas cenas que nós vimos lá, eles indo visitar o Galactus no planeta, na nave dele, enfim. E o Reed confessa que tentaram negociar, mas a negociação não foi para frente porque o Galactus pediu um preço muito alto. Esse preço que o Galactus pediu é o filho deles. E aí o pessoal fica meio que desesperado, né? Esse é o momento, a gente consegue deduzir, onde as pessoas que amam tanto o Quarteto Fantástico vão se voltar contra o Quarteto Fantástico. Afinal, sim, é cruel pensar que a família do quarteto deveria abrir mão do próprio filho, né? O próprio bebê ali, o Franklin Richards. Quer dizer, tanto do ponto de vista da humanidade, pô, é um bebê em troca da humanidade inteira sobreviver. É até fácil pensar que as pessoas do planeta Terra vão ficar contra o Quarteto Fantástico por conta disso. A gente sabia, vamos admitir, que o Franklin Richards ia ser extremamente importante, não só para esse filme do quarteto, como também para o próximo filme dos Vingadores. Nos quadrinhos, o Franklin é extremamente poderoso. É ele quem recria o multiverso depois de Guerras Secretas. Nos quadrinhos, tá? Isso não quer dizer que vai ser o mesmo nos cinemas. Mas só para você ter uma ideia, o quanto ele é poderoso, muito mais
poderoso que a Feiticeira Escarlate, que o Galactus, com certeza, talvez mais poderoso até que o Loki, depois do final da segunda temporada da série dele. Só que aqui no filme ele ainda é um bebê, então não exibe esses poderes todos ainda. Por isso a gente não sabia até agora qual seria a relação do Galactus com o Franklin. E agora está oficialmente revelado. O Galactus que é o bebê do Quarteto Fantástico, e essa é uma revelação violenta do filme. Pode estragar o final? A gente chega lá. Porque, olha, na minha humilde opinião, revelação de trailer que estragou o filme foi Capitão América Admirável Mundo Novo. A campanha de marketing todinha foi baseada em cima da presença do Hulk vermelho no filme. Uma parada que claramente foi planejada para ser só uma revelação do finalzinho. Eu comentei aqui no canal, lá quando o filme estreou, como não saber da presença do Hulk vermelho na história iria melhorar muito a experiência de ter assistido Capitão América Admirável Mundo Novo. Então, para mim, essa aí sim foi a maior bola fora da Marvel. Agora, essa situação com o Quarteto Fantástico me lembra muito Era de Ultron. Acho que muita gente vai lembrar que era um segredo por muito tempo a presença da Hulkbuster no filme, essa armadura do Tony Stark para encarar o Hulk. Mas quando estava pertinho de estrear, a Marvel soltou um trailer com esse momento aqui da Hulkbuster aparecendo. Foi uma revelação absurda, estragou o filme, o final da história? Não, definitivamente não. Até porque esse momento acontece no primeiro terço do filme. Mas ainda assim teria sido uma surpresa bem mais legal descobrir isso lá na sala de cinema. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, eu vi até um vídeo do excelentíssimo Gustavo Cunha, gente finíssima, falando sobre isso, mas essa revelaçãozinha do Franklin Richards ser um objeto de desejo do Galactus, isso não é nada do final do filme não. Afinal de contas, vendo aqui como os jornalistas ficam meio contra o Quarteto Fantástico a partir desse momento, a população também se volta contra o Quarteto Fantástico, essa aqui é basicamente a apresentação do conflito. A chegada da Surfista Prateada, anunciando o Galactus, é só o início da confusão na Terra, não o conflito inteiro. E saiu inclusive um vazamento pesado do filme. O que eu quero dizer com vazamento pesado, né? Tem 200 quilos? Não, calma. Contaram a história do filme inteiro, é isso. E eu estava reticente em trazer aqui porque esse vazamento é praticamente real, como eu já disse. Tem gente ao redor do mundo assistindo o filme já, só que eu de curioso li, não é? No fim desse vídeo posso contar para vocês, mas eu vou avisar, tá? Fica tranquilo. Eu aviso direitinho antes de dar esses spoilers pesadíssimos, mas tendo como referência a história do filme inteiro, não. A revelação de que o Galactus, que era o Franklin Richards, não estraga o filme de forma nenhuma. Deve ser algo ali que acontece até a metade ou antes da metade da produção. Falta ainda a gente descobrir como o Quarteto Fantástico vai vencer o Galactus, ao mesmo tempo que lida com a repercussão da mídia, odiando eles agora, e como eles ainda vão proteger o filho. O que nos deixa a questão, qual vai ser o papel do Franklin no futuro do universo cinematográfico da Marvel e especificamente no próximo Vingadores. Afinal, o Franklin é tão poderoso, mas tão poderoso, ele sozinho poderia ser o equivalente das Joias do Infinito na saga do multiverso. Deixa eu explicar melhor. Eu fiz até um vídeo aqui um tempo atrás explicando sobre a importância das Joias do Infinito na saga do infinito, que todo mundo sabe, né? Tanto os heróis quanto o vilão, o Thanos, estavam atrás das joias para alcançar o poder supremo de todas elas juntas. Na verdade, especificamente, era só o Thanos que queria o poder de todas as joias juntas, né? Mas enfim, e eu teorizei aqui no canal que talvez a saga do multiverso fosse usar esse mesmo conceito de objetos ou elementos ultrapoderosos que precisam ser reunidos para lidar com essa questão multiversal. Isso seria uma forma até de explicar aquela cena pós-créditos de Shang-Chi, por exemplo, que até agora não teve muito contexto. Que diabos é esse sinal aí que identificaram com os 10 Anéis? E já existem objetos assim que podem ser importantes para o multiverso da Marvel. Além dos 10 Anéis do Shang-Chi, tem também os braceletes da Kamala Khan, que foram os responsáveis por fechar o rasgo, o buraco lá
que fizeram para outro universo. Acaba que a Monica Rambeau ficou presa do outro lado, e aí isso rendeu pra gente aquela cena pós-créditos, onde ela se encontra com o Fera no universo dos X-Men. Mas pode ser que o caminho do antagonista no próximo Vingadores, estou falando do Doutor Destino, seja muito mais simples. Talvez ele não precise reunir vários objetos, várias pessoas. Não. Talvez o Doutor Destino só precise do Franklin Richards para executar o seu plano. Já faz um tempo aqui que eu fiz um vídeo sobre a suposta cena pós-créditos vazada de Quarteto Fantástico, que assim, a cada instante que passa, essa cena parece mais real. E assim ela só confirmaria que, pô, o Doutor Destino de fato tá atrás do Franklin. Por isso faz sentido o Galactus também querer isso, assim, quem sabe dos quadrinhos sabe. E olha, eu acho que esse é o momento de eu abordar lá o vazamento. Mas preciso combinar uma coisinha com você. Deixou o like aqui no vídeo? Oh, dá essa força aí para espalhar para todo mundo e se inscreve no canal também. Tá pertinho da estreia, né, de Quarteto Fantástico. Talvez você queira guardar as últimas surpresas para os cinemas. E eu super entendo. Por isso salva esse vídeo aqui para terminar de assistir depois e ver se esse vazamento aqui tá mesmo 100% correto. Porque assim, eu particularmente, eu adoro falar de rumor, de vazamento, porém, quando estamos num nível mais inicial da produção, quando o filme ainda não está finalizado, não tem ninguém que, fora do meio, né? Ninguém que assistiu ele ainda. Por quê? Porque aí os rumores e tal, pode ser informação de uma versão inicial do roteiro, pode ser dos planos do filme durante as gravações, mas aí na hora de editar o filme eles mudam algumas coisas, então é quase como se os primeiros rumores que a gente recebesse fossem rumores fadados a serem alterados até o momento do filme ser finalizado. Daí eu acho muito divertido, porque é como se a gente estivesse aproveitando a experiência do filme antes dele estrear, porque a gente tá aproveitando ali, pô, a história vai ser essa, é isso que estão planejando e tal. Aí a hora que o filme estreia, a gente curte o filme também assistindo, e depois que o filme estreou, a gente também curte ele analisando os detalhes e teorizando também o que pode vir depois. Eu acho muito divertido esse processo. Mas quando a gente está assim tão próximo da estreia, eu confesso que eu evito esses vazamentos, que são basicamente descrições do que vai rolar no cinema, e aí eu mesmo prefiro esperar para ver no cinema. Porque aí não vai ter muita surpresa, não vai ter muita alteração, é só spoiler gratuito mesmo. Agora, se a sua curiosidade estiver muito grande, vambora, vamos acompanhar essa descrição aqui. E aí você vai ver como a revelação do Franklin como um alvo do Galactus não estraga o filme. Traduzir aqui com o Google. O enredo vazado de Quarteto Fantástico, reestruturado com o ChatGPT. Ato 1. Introdução e descoberta. Uma montagem de TV estilizada recapitulando a origem do Quarteto Fantástico, os poderes e como é a imagem pública atual deles, ou seja, eles são adorados pelo público. Daí rola uma preparação para um talk show, a equipe está nos bastidores se preparando, mas aí o quarteto recebe um alerta e sai antes de subir no palco. Daí tem uma sequência de abertura, né, uma cena de ação do quarteto enfrentando o vilão Red Ghost, Fantasma Vermelho. É uma forma da gente ver na prática os poderes deles. E aí é a cena do jantar de família. A Sue Storm revela que está grávida e é um grande momento emocional. Daí tem uma subtramazinha do Ben, que é o Coisa. Ele se relaciona com crianças, flerta com uma professora, o que é interessante, né? É o mais monstruoso da equipe buscando a sua humanidade de volta. E uma descoberta do Reed Richards. Ele está fazendo experimentos com teletransporte e descobre que planetas inteiros estão desaparecendo misteriosamente, ou seja, já sendo Galactus aqui consumindo planetas pelo cosmo. Daí, um ato 2 marcado aqui, surge uma ameaça cósmica. 7 meses depois, a Sue Storm já está grávida. Rola uma preocupação de se o bebê tem poderes ou não. E a surfista prateado chega na Terra, avisando da chegada do Galactus. Daí já vai a missão do Quarteto Fantástico para o espaço. Reed rastreia a energia da surfista, a equipe vai para lá investigar o desaparecimento dos planetas e testemunham o Galactus devorando um planeta usando uma horrível máquina, uma broca mecânica, ou seja, um processo mecânico, essa destruição dos planetas por Galactus. E daí eles vão na nave do Galactus. Bom, quase certamente são essas cenas que vemos aqui. Olha só o tamanho da...
Isso aqui possivelmente é a tal broca, né? Mas enfim. Uma varredura, talvez algum sistema de lá, né? Destaca a barriga da Sue Storm. A surfista então decide levar o quarteto até o Galactus. O lugar lá é perturbador, né? Tem ossos, carne, plantas do planeta destruído. E o Galactus está sentado em um trono e oferece a segurança da Terra em troca do feto da Sue Storm, ou seja, do Franklin. Ele quer o Franklin porque o Galactus sente que o Franklin poderia substituí-lo, acabando com a sua fome eterna. Primeiro, isso é maravilhoso porque nos quadrinhos existe mesmo essa profecia de que o Franklin vai se tornar um Galactus, e existe um quadrinho onde ele de fato faz isso. Um Quarteto Fantástico História de Vida, Life Story, né? A gente vê até o Franklin encarando o Galactus mano a mano. Porém, quando a gente olha para o vazamento aqui, esse lance do Galactus querer o Franklin, primeiro, no trecho revelado aqui não foi dado muito contexto. Aqui a gente de fato sabe por que o Galactus quer se aposentar, basicamente. E isso rola aqui antes da metade do filme. Olha quanta coisa rola aqui depois. Muita coisa se desenrola depois da revelação do Franklin Richards. Várias coisas que a Marvel não mostrou. Eu vou dar uma resumida aqui. Quarteto Fantástico, de fato, foge da Surfista Prateado e do Galactus. O Franklin nasce na nave durante essa fuga. O público começa a ficar contra o Quarteto Fantástico, de fato. Porém, depois o quarteto meio que convence a população, todo mundo trabalhar junto e tal. Todo mundo é uma família e eles desenvolvem um plano lá com os teletransportadores que o Reed estava desenvolvendo, né? Um aparato tecnológico para teletransportar coisas. O plano era teletransportar o Galactus para longe. Porém, o que rola? A surfista vem para a Terra, destrói a maioria do equipamento que estava sendo construído para teletransportar o Galactus. Só sobra um, e é com esse um que eles tentam vencer o Galactus e conseguem. Eles usam Franklin Richards como uma isca, o bebezinho vira um chamariz e eles obviamente conseguem derrotar o Galactus nesse plano maluco deles. Essa descrição aqui também fala da cena pós-créditos, que é a cena pós-créditos que eu reportei aqui um tempo atrás, por isso não vou repetir. E deixei alguns detalhes de fora pra gente curtir no cinema, porque se for aquilo lá mesmo, muito bom, parece um espetáculo, pô. O filme não vai decepcionar. E essa mais recente revelação da Marvel não estraga o filme de maneira nenhuma. Considerando todas as coisas que estão lá naquela descrição, pô, a Marvel entregou quase nada, isso sim. Eu espero que continuem assim e não revelem mais nada comprometedor até a estreia no fim do mês, hein? Então calma, a Marvel não estragou oficialmente o filme, só entregou um pouquinho mais da história. Comenta aí o que você achou. Te lembrando, Loquias de Feitorama como a melhor opção para presentes personalizados. Sobe a sua foto lá, coloca no seu estilo favorito e dá uma caneca personalizada de presente, mega bonita para sua pessoa amada, ou pode ter para você. Tem opções de quadros também, super legais. Você vai encontrar eles na Shopee, no Mercado Livre, mas eu recomendo aqui pelo site feitorama.com.br. Você pode até entrar em contato aqui pelo WhatsApp, viu? No cantinho. Super prático. Os preços aqui são mais em conta e você ganha frete grátis, acima de R$100. Só vantagem. Feitorama.com.br. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.